Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Adultério na Juventude. ASRA. Thaís mora aqui como nora há quase 30 anos. Quando jovem, era considerada charmosa e bonita, e muitos homens vinham flertar e se apaixonar por ela. Mas, de alguma forma, o destino a fez se apaixonar pelo Sr. Edgar. O Sr. Edgar, seu marido, é um homem gentil, trabalhador, teimoso, de raciocínio lento e honesto. Nesta vila, todos dizem: Ei, Sr. Edgar, se o senhor não cuidar bem da sua esposa, alguém vai comê-la. Deixe os outros provocarem você, o que eles dizem é problema deles, mas o Sr. Edgar simplesmente deixa para lá. Ele não imaginava que sua esposa fosse tão flertadora e frívola. Desde que se casaram, todos na vizinhança dizem que eles são um casal incompatível. A esposa é uma das mais bonitas da vila, mas o homem é muito lento e desajeitado, e suas palavras são um pouco exageradas. Mas o Sr. Edgar não parece muito ágil. Algumas pessoas até o chamam de Edgar estúpido. Mas ele ama a esposa e os filhos, e durante toda a vida, só sabe trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar a educação da esposa e dos filhos. O lado ruim é que ele também trabalhou duro para ter 2 filhos, um dos quais era um playboy depravado, depois caiu no vício das drogas e atualmente está em um centro de reabilitação. O outro filho concluiu o ensino médio e foi para Jim Beam trabalhar por conta própria. Ele pensou que se casar com uma esposa jovem e bonita o deixaria orgulhoso, mas não era o caso. Embora mexe, a senhora Thaís estava sempre em busca de algo novo. Alguns anos atrás, também havia informações falsas sobre ela, de que às vezes tinha casos com alguns operários da construção civil na vila vizinha e, o dia todo, escapava do marido para ir ao mercado do distrito para fazer sexo com homens mais velhos. Os rumores chegaram aos seus ouvidos, mas o Sr. Edgar nunca acreditou. Ele sempre acreditou que ela era uma pessoa leal, dedicada à família. Era natural, ela não era preguiçosa. Fazia bem todo o trabalho agrícola da família, era atenciosa e sabia cuidar das coisas, mas suas próprias necessidades eram muito grandes e seu marido não conseguia atendê-las, então ela nasceu assim. Ultimamente, a saúde do Sr. Edgar parece ter piorado bastante. Seus olhos estão fundos, seu corpo está magro e emaciado. Então, de onde ele tira forças para agradar a esposa? ASRA. Thaís está no auge da sua vida e, embora tenha 50 anos, ainda parece muito fértil. Ela é roliça e curvilínea, suas roupas são elegantes e brilhantes, seus lábios e olhos são tatuados. Ela também tem uma voz sedutora, o que a faz atrair a atenção de quem está ao seu redor. As pessoas dizem que o Sr. Edgar parece tão abatido, como ele consegue manter a esposa. ASRA. Thaís é sempre tão provocante. Um dia, ela perderá a esposa. Os rumores dos moradores são parcialmente verdadeiros. Embora ela seja velha, as necessidades sexuais da senhora Thaís são sempre muito fortes. Há alguns anos, os moradores da vila correram o boato de que ela estava flertando por toda parte. Com essa natureza sedutora, seu corpo está sempre quente, então é natural que ela procure outro homem. Ela era diferente das outras mulheres da vila. Seja para ir ao trabalho ou sair, ela precisava se vestir com capricho e elegância. Às vezes, ao ir ao campo, precisava usar batom para parecer renovada e poder trabalhar com entusiasmo, ao contrário das vizinhas, que eram sempre simples, desleixadas e claramente pareciam fazendeiras. Neste bairro pobre, ainda muitos homens casados que ainda pensam nela, porque não há ninguém nesta vila que seja tão paquerador quanto ela. Parece que ela é muito fácil, só precisa de algumas histórias, algumas palavras para agradar e fazer aquela coisa juntos. Na mente da senhora Thaís, há sempre um desejo ardente, sempre em busca silenciosa de um homem que compartilhe os mesmos interesses que ela, a pessoa certa, a situação certa. Ela pode se apressar de qualquer maneira, sem se importar com o marido, os filhos ou a reputação da vila. A família tinha uma fazenda no fundo do campo, que era usada para criar gado. Do lado de fora, o Sr. Edgar havia construído uma cabana para entrar e sair. ASRA. Thaís, desde que o Sr. Edgar havia enfraquecido, assumiu o lugar dele para trabalhar. Às vezes, ela estava lá o tempo todo, cuidando dos patos, galinhas e vacas que estavam prontas para serem vendidas. De vez em quando, ela levava as vacas para a beira do lago ou do campo para deixá-las pastar. Muitos velos naquela aldeia costumavam chamá-la de bela vaqueira. Os homens que repreendiam os patos frequentemente a provocavam, porque a senhorita Wongang está tão elegantemente vestida hoje. Ela estava ainda mais bonita que uma rainha da beleza quando estava pastoreando vacas.
Ela respondia: vocês continuam me provocando, as senhoras lá de casa vão me deixar dormir na rua esta noite, parem de me provocar. Ela dizia isso, mas na verdade estava muito satisfeita. Quem no mundo sairia para pastorear vacas e se vestiria de forma tão reveladora? Ela só ficaria feliz se a parte superior e inferior do corpo estivessem expostas. Não sei se ela quer causar inveja ou o que quer dizer. A mesma coisa aconteceu esta tarde. Enquanto pastoreava as vacas para o canto do lago, o som de uma motocicleta veio de algum lugar. Era um homem de meia idade, provavelmente da mesma idade que ela, alto, com um sorriso alegre. Olá, senhorita. Wongang, está é a rainha da beleza pastora de vacas. Ela respondeu: quem é? Sim, olá, mas, nossa, se você continuar me chamando assim, eu vou gostar. Ele se apresentou: sou o senhor Eliseu, da aldeia vizinha. Ouvi dizer que na aldeia de Vudai há uma linda rainha da beleza pastora de vacas, preciso ir ver com meus próprios olhos. Ela riu: você está só brincando, o que há de tão bonito em mim? Tenho 50 anos, não sou mais jovem. Você está aqui para comprar vacas? Então estamos no lugar certo. O senhor Eliseu continuou: eu ia perguntar se você estava vendendo vacas para eu comprar algumas. Nossa, olhando para o dono gordinho, as vacas estão tão gordas. Ela respondeu: você está só brincando. Você está comprando vacas ou pessoas com quem você se importa tanto? Ele riu: eu digo que vejo. Ok, vamos direto ao ponto. Dito isso, o senhor Eliseu se aproximou e deu um tapa nas nádegas das vacas que estavam comendo capim. ASRA. Thaís viu isso e riu alegremente. Nossa, sua mão é tão legal, tão forte. Ele respondeu: você gosta? Se você gostar, eu vou te dar um presente. Ela riu: você é tão bom em brincar, eu sou casado. Mesmo que você compre, eu não vou vender. O senhor Eliseu sorriu radiante, cheio de entusiasmo, ao ver com os próprios olhos a bela pastora como imaginara. Aos 50 anos, como seu pai suportava que ela fosse tão alegre. Ela falava com tanta graça que, só de olhar para ela, ele se sentia muito satisfeito. Seus olhos estavam semicerrados, olhando atentamente para a senhora Thaís, da cabeça aos pés, sem perder um único ponto. ASRA. Thaís era tão alegre e convidativa, como ele poderia evitar as intenções do senhor Eliseu. Ele disse: então a bela não pretende convidá-lo para beber água na cabana? Ela respondeu: minha casa não é aqui, é na aldeia. Se não se importa, entre na minha casa, eu lhe pago uma bebida. O senhor Eliseu sorriu: é uma honra para mim ser convidado pela bela para beber água. Qualquer lugar está bom. Então, a senhora Thaís levou o senhor Eliseu para dentro da cabana em ruínas e lhe serviu um pouco de água. Seus olhares se entreolharam como se estivessem fascinados por algo. As ações e os movimentos da senhora Thaís atraíram ainda mais a atenção dele. Seus olhos examinavam cada fio de cabelo, deixando a senhora Thaís envergonhada e seu rosto começando a ficar vermelho. Ela disse: o que você está fazendo, me olhando desse jeito estranho? O senhor Eliseu respondeu, distraído: você precisa ver como é a vaqueira. Os boatos já circulam há muito tempo, mas hoje finalmente pude vê-la com meus próprios olhos. Ao contrário da sua esposa, ela é velha e feia, e fala grosseiramente. Se ela não fosse nem um pouquinho parecida com você, seria ótimo. Ela riu: nossa, esse homem, você só a conhece há alguns minutos, mas é como se não valesse a pena viver com ela pelo resto da vida. Beba um pouco de água e veja se está boa. O senhor Eliseu sorriu: só de olhar para você, sei que sua água é deliciosa, não só deliciosa, mas também doce. Então, o que seu marido faz? Você é tão linda, ele deve te amar muito, né? Que homem de sorte por se casar com você. Os dois se encontraram e conversaram por alguns minutos, mas pareciam se entender. Observando os olhares afetuosos de ambos, foi o suficiente para ver que as más intenções dessas duas pessoas começaram a aparecer com muita força em suas mentes. ASRA. Thaís sentou-se na cadeira em frente à porta da cabana, entrando e saindo constantemente. Seus olhos continuavam lançando olhares furtivos para o senhor Eliseu, sua boca se movendo sem formar palavras. Ela disse: parece que sim, mas minha vida também é muito miserável, tio. Meu marido e meus filhos não estão bem. Quando eu era jovem e saudável, eu apenas trabalhava duro, mas agora estou velho,
doente, fraco e não me importo, não mimo minha esposa, mas eles também estão longe. Tenho certeza de que não é tão bom quanto sua família. O senhor Eliseu respondeu rapidamente: ser velho é meu trabalho, mas se eu for velho e ainda ativo, minha esposa se beneficiará. Porque você parece uma planta de arroz jovem assim, plantando sem se importar, é muito triste, não é? Ela respondeu: tenho que suportar a tristeza, mas isso não muda nada. Eu só queria ter um marido saudável em quem confiar. Enquanto falava, a senhora Thais pegou um chapéu cônico rasgado que estava por perto e se abanou sem parar, deixando os olhos do senhor Eliseu vermelhos de tanto olhar para ela. O senhor Eliseu disse: então a senhora fica me olhando assim, mas não compensa? Às vezes eu quero muito ficar perto da minha esposa, mas ela não gosta. Ela diz que está velha e não quer mais fazer isso. Não é doloroso, senhorita? Dona Thais sorriu, cheia de magia, e virou-se para o senhor Eliseu: se eu tivesse um marido como o senhor, não seria bom? Acho que meu destino é miserável, cada família tem sua situação. O senhor Eliseu sorriu, meio brincando: ou devo vir aqui para conversar e lhe fazer companhia? Ela respondeu: você está brincando, como pude ter tanta sorte? Deixe-me perguntar a sério, há quanto tempo seu marido não a serve? Se continuar assim, tudo estará arruinado. Falando nisso, o rosto da senhora Thais pareceu se iluminar, seu rosto ficou ainda mais vermelho, mas ela ainda tentou agir de forma reservada e tímida. Aqui, você veio comprar uma vaca, mas fica falando sobre assuntos familiares particulares dos outros, fazendo tantas perguntas. A gente se conhece há pouco tempo, e você pergunta sobre um assunto tão delicado? Nossa, isso é normal, nessa idade, não há nada para se envergonhar. Não estou brincando, se você gostar, eu vou aí rapidinho para te apoiar. Dito isso, de fato, com seus olhos profissionais, ele entendia muito bem que tipo de pessoa ela era. Sentada e conversando, ela flertava com ele, seu jeito de falar era cheio de carinho e convite. Ele conseguia lidar com esse tipo de mulher a qualquer momento. Ela não era como as outras mulheres de sua aldeia que ele já conhecera. Observando suas feições, ele sabia que ela tinha necessidades muito altas e que seu marido não estava bem. Agora, encontrando uma estranha alta e forte como aquela, como poderia evitar seduzi-la? Era uma armadilha amorosa. O senhor Eliseu puxou sua cadeira para mais perto da senhora Thais, e ela não reagiu. Ele começou a sussurrar: vendo você tão sonhadora, seria um desperdício deixá-la assim. Para falar a verdade, compro vacas há tantos anos e nunca vi uma mulher de 50 anos tão bonita quanto você. Cada parte é diferente, você parece uma mulher de 30 anos. Me apaixonei por você à primeira vista. Então, me deixa cuidar de você? Dona Thais parecia tímida, mas não conseguia esconder a satisfação estampada no rosto. Com uma boca tão doce, muitas mulheres devem ter caído em suas mãos, não é? Não só muitas caíram em suas mãos, mas muitas delas você até levou para o paraíso. Ao ouvir as palavras do senhor Eliseu, os olhos da Dona Thais brilharam. Ele acertou em cheio no desejo dela. Como Dona Thais de recusar? Ao vê-la sentada ali, sorrindo, com os olhos cheios de desejo, o senhor Eliseu deu um passo à frente. Segurou a mão dela, uma mulher de 50 anos com mãos tão lindas. Nossa, macias assim, que homem não gostaria? Essa mulher é tão natural, ela já está fazendo isso depois de conhecê-la pela primeira vez. Sem ver nenhuma reação forte, o senhor Eliseu aproveitou a oportunidade para puxar a senhora Thais para mais perto. Meu Deus, nunca vi ninguém pastoreando vacas tão cheirosas quanto você. Quem aguentaria alguém tão macia quanto macarrão? Ou devo compensar e ver se a dona Larissa é doce? As pernas da senhora Thais fraquejaram, aquele abraço gentil a fez-se render. O fogo em seu sangue explodiu. Agora ela estava se agitando por dentro, deixando-a incapaz de falar. Vamos, sai daqui. Seu demônio, você acabou de me conhecer e já está tentando flertar. Fique longe de mim, não. Aqueles caçadores de patos vão morrer se me virem. Não devia haver ninguém tão tranquilo quanto a senhora Thais no mundo. Como um homem estranho que elas acabaram de conhecer poderia tomar a iniciativa de abraçá-la daquele jeito? Ela era realmente um tipo diferente de mulher, vendo homens ela ficava toda excitada, sem se importar com boas maneiras ou dignidade. O senhor Eliseu agora estava muito confiante de que conseguiria transar com aquela mulher imediatamente. Era só uma questão de mais cedo ou mais tarde. Se não for conveniente aqui, vamos para outro lugar.
Tenho muitos lugares, só me deixe ser feliz, certo? Suas mãos começavam a ficar inquietas, mas a senhora Thais ainda resistia fracamente. Se o Sr. Edgar não tivesse voltado esta tarde, a senhora Thais poderia ter deixado aquele comerciante de gado comê-la ali mesmo. Item vamos, me solte, meu marido está voltando para casa agora. O velho te também, vá alimentar os peixes. Se ele te vir flertando comigo assim, acabou com ele. Então você não vai me deixar te compensar? Olhando para você assim, para onde você vai? Quando você voltar, estará apaixonado à noite. Não, eu não vou vender a vaca. Se você for bonzinho, venha depois de amanhã, eu te peço a vaca, não precisa se conter, eu te pago de volta. Ouvindo isso, o Sr. Eliseu entendeu a história dela. Ele sorriu. Então você volta, venha depois de amanhã. Se você vier, tem que me deixar tentar. Ei, eu vou te dizer isso baixinho. Se você tentar, eu vou ficar louco por você. Naquela hora, mesmo que você me peça para te perdoar, eu não vou te perdoar. Item as palavras daquele velho deixaram a senhora Thais ainda mais animada. Ela havia desejado isso há tanto tempo. Por tanto tempo, para a senhora Thais, seu marido agora era apenas lixo. Vá para casa, venha aqui depois de amanhã e eu ficarei feliz. Que tipo de pessoa é essa, flertando com as garotas o tempo todo? O Sr. Eliseu sorriu satisfeito. Se continuar assim, eu não vou flertar. Ok, vou para casa. Vou passar aí às 21 horas depois de amanhã, só preparar as bebidas. Era verdade que pessoas flertadoras se encontravam, diziam algumas frases assim e isso bastava para se entenderem. Item não havia um encontro marcado, mas ambos sabiam o que aconteceria depois de amanhã. ASRA. Thais ansiava por isso mais do que qualquer outra pessoa, apenas torcendo para que esse dia chegasse logo. Ela esperava cada segundo, cada minuto. Nos dias seguintes, não parava de sonhar com o velho açougueiro, pensando nele enquanto comia e dormia. Imaginava todos os tipos de maneiras de mimá-lo, como seduzi-lo, tudo apenas para satisfazer suas necessidades instintivas. Item o casal ficou com a nora. A nora não era muito inteligente e dependia do casal para tudo. Antes do dia do abate da vaca, a mãe levou a nora e o neto para a casa dos avós maternos, em parte para que a avó pudesse cuidar do neto e em parte para evitar ser incomodada. As vacas foram abatidas no celeiro, então naquela noite a mãe tomou a iniciativa de dizer ao Sr. Edgar para ficar em casa. Não seria seguro para todos na casa irem, e como a saúde do Sr. Edgar poderia ser garantida se ele ficasse acordado a noite toda? Tudo estava de acordo com os desejos da senhora Thais. Ela não queria que ninguém a incomodasse naquela noite. Item exatamente às 8 horas, ela desceu para o acampamento. Se não dissesse que ia abater uma vaca, ninguém saberia para onde estava indo. Seu cabelo estava brilhante, seu perfume era forte, ela escolheu uma roupa muito bonita. Ela esvoaçava ao vento, estava muito bonita hoje. Ela queria fazer o Sr. Eliseu ficar vesgo quando ele abatesse a vaca, queria que ele ficasse louco com sua beleza. Que tolo para alguém que saiu para comer secretamente, que iria abater uma vaca vestida assim. Ela caminhou feliz, sorrindo. Quando desceu, misturou água, limpou o acampamento e acenou para a cama de madeira dilapidada para limpá-la. Ela deveria ter ido preparar o local do abate, lavado a vaca, mas em vez disso, ela apenas se concentrou na cama, porque sabia com certeza que esta noite algo especial aconteceria. Item ela segurou o espelho e olhou para si mesma, impaciente. Enquanto ainda se olhava, viu uma luz ao longe. Tinha certeza de que era o Sr. Eliseu. A luz se aproximava cada vez mais, um homem forte desceu, o cheiro de shampoo ainda pairando no ar. Os dois se cumprimentaram apaixonadamente, então o Sr. Eliseu foi direto para o acampamento. ASRA. Thais seguiu atrás, cambaleando. Antes que ela pudesse se sentar, o Sr. Eliseu já a abraçara. Por que você está tão bonita esta noite? Como eu pude ter coragem de abater uma vaca para você? Só de passar por ali, pensei, meu Deus, o cheiro de sabonete líquido é tão perfumado. Meu Deus, esse cara. Ele só fala docemente. As pessoas são assim todos os dias. Você vai abater uma vaca, eu ainda não. Então por que você deveria prestar atenção nas pessoas? Item embora ela tenha dito isso, ela ainda deixou o Sr. Eliseu abraçá-la confortavelmente. Seus olhos estavam começando a se fechar, como se dissesse, apenas coma. O Sr. Eliseu estava com muita fome, seus olhos e nariz estavam atordoados. Aquele toque leve, o calor,
O cheiro do corpo dela o deixaram emocionalmente entorpecido, incapaz de pensar em mais nada. Por que você não me deixa comer primeiro e depois terminar com a carne? Olhando para você assim, mal posso esperar. Você acha que eu sou fácil demais. Sente-se e tome uma bebida. Nós, homens, somos todos assim. Quando vemos uma mulher bonita, ficamos todos nervosos. Você é mais bonito que minha esposa ou está apenas brincando com ela? Se você não é bonita, quem mais é? Olhe para você, com todas essas curvas, quem não gostaria? Antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, e sem nenhuma conversa, o senhor Eliseu já havia puxado a senhora Thaís para uma cadeira. Vamos, sente-se aqui, deixe-me ver a senhora de perto, para satisfazer meus olhos. Ela parece uma rainha da beleza, e o marido ainda a deixou sozinha? É verdade que uma pessoa não consegue terminar de comer e a outra não consegue encontrar nada, certo? Então ele começou a explorar. ASRA. Thaís se encolheu de alegria, mas ainda tentou empurrar o senhor Eliseu delicadamente para longe. Porque você tem que se apressar, é melhor morrer de fome. Deixe-me sair e ver se tem alguém aí. O senhor Eliseu rapidamente puxou a mão dela de volta. Quem viria aqui a esta hora? Todo mundo está dormindo. No meio do campo assim, só tem alguns sapos e suas vacas. Depressa, eu não aguento mais. Dona Thaís não tinha mais forças para se conter. Seus membros estavam moles, seu sangue fervia. O cheiro de um homem estranho a enfraqueceu. Ela tentou se esticar para desligar a energia, deixando apenas a luz noturna acesa, e disse superficialmente: Nunca conheci ninguém como você. Você entrou na casa de alguém para comprar uma vaca e ainda planejou dormir com o dono. Hein? Que safadeza. Depois da conversa, aconteceu. As duas pessoas começaram a se misturar, sem mais pensar no porquê de terem vindo ali, quem era aquela pessoa. Tudo agora era apenas desejo, um desejo ardente. Fazia muito tempo que Dona Thaís não se sentia tão próxima. Fazia muito tempo que ela não conseguia liberar suas necessidades instintivas. Ela estava mole nos braços do senhor Eliseu, ofegante, incapaz de respirar. O senhor Eliseu exibia freneticamente sua própria experiência, querendo provar sua resistência, querendo lutar com todas as suas forças, querendo enlouquecer Dona Thaís, lembrar-se dele, precisar dele. Nunca vi ninguém com mais de 50 anos tão bonita quanto você. Olha, você já é linda por fora, mas por dentro você é ainda mais linda. ASRA. Thaís estava agora alheia ao mundo. Sua mente ainda estava nas nuvens. Ela fechou os olhos, sentindo cada ação habilidosa. Não se achava tão tranquila, não se achava capaz de se entregar a uma situação tão ousada. Apenas o senhor Edgar estava em casa, pensando que sua esposa o ajudava diligentemente a bater vacas, mas inesperadamente ela estava dormindo com outra pessoa. Sons vibrantes ecoavam no acampamento. ASRA. Thaís disse com urgência: Irmão, não seria bom se meu marido ganhasse uma porção como esta? Nunca conheci ninguém que lutasse tanto quanto você. Eu vou morrer. Suas palavras só motivaram ainda mais o senhor Eliseu. Ele agiu com ainda mais ousadia. A cama rangia a cada movimento das duas pessoas. O senhor Eliseu era ganancioso, querendo possuir a amante. Você tem medo do seu marido? E se ele descobrir? Não fale nele. Só penso em você agora. Se me fizer feliz, te dou meu corpo inteiro. Sempre que precisar de mim, vem aqui. Você acha que eu sou feliz? Seu marido te deixa louca assim? Não, nunca fui tão feliz. Já dormi com alguns caras antes, mas nenhum me poupou. Meu marido é um lixo. Ele nem consegue ganhar a vida. Se continuar assim, provavelmente eu não vou aguentar. Os dois estavam perdidos em sua luxúria. Os olhos da senhora Thaís estavam fechados, sua respiração cada vez mais acelerada. O senhor Eliseu ainda estava apaixonado, deixando-a em êxtase. Eles se esqueceram do propósito da noite. Só pararam quando alcançaram seu objetivo. O senhor Eliseu sentou-se com a cabeça encostada na parede, ofegante. ASRA. Thaís, por outro lado, permaneceu imóvel, sentindo a alegria restante. Vamos nos encontrar assim de novo. Faz muito tempo que não encontro uma mulher tão boa de sexo quanto você, e também bonita. Tenho muita sorte. Se você gostar, pode ter a qualquer hora. Estou entediada com a vida. Se não fossem os filhos e netos, eu simplesmente o deixaria. Que tipo de homem não consegue fazer nada? Você pode ver que minhas necessidades não são como as de outras mulheres.
Se eu estiver carente, sou uma pessoa difícil. Quando você estiver bem, você vem aqui. Uma vez comigo e não uma segunda vez, eu provavelmente enlouqueceria. Depois que você se acostumar com o cheiro, ele gruda, você continua comendo. O senhor Eliseu beliscou a bochecha da senhora Thais, parecendo divertido. Que pessoa adorável. Se eu tivesse te conhecido antes, não seria ótimo? Ok, você pode se levantar agora? Assim eu posso abater a vaca, senão não vai ter carne amanhã. O velho vai fazer um escândalo. Depois de terminar cedo, ele até lhes deu outra. Ambos riram alegremente de felicidade. Levantaram-se e cada um usou uma mão para bater a vaca e completar o trabalho. Era verdade que gatos e galinhas se encontravam, fazendo tudo em harmonia. Não importava o que fizessem, suas mentes estavam sempre pensando naquele assunto. Eles se conheciam há apenas 2 dias, mas pareciam se conhecer há muito tempo. Quando tudo terminou, a senhora Thais convidou o senhor Eliseu para jantar em sua casa. Naquele dia, o senhor Edgar, seu marido, também estava lá para o almoço. Os 3 sentaram-se para comer alegremente, conversando animadamente. Na noite anterior, agiram como se não soubessem de nada. O senhor Edgar, seu marido, estava animado para recebê-los, agradecendo-lhes profusamente. Mas ele não sabia que o velho havia dormido com sua esposa na noite anterior. O senhor Eliseu ainda agiu com dignidade e educação. ASRA. Thais apenas sorriu gentilmente, ocasionalmente se virando para olhar um para o outro, demonstrando afeto. Não há sofrimento pior do que este. Tendo traído o marido, a senhora Thais também levou o amante para jantar em casa. Depois de comer e beber, o senhor Edgar adormeceu, ou para ser mais preciso, o senhor Eliseu embebedou deliberadamente. Ao ver que o senhor Edgar dormia como morto, a senhora Thais arrastou o amante para a cozinha para continuar a satisfazer as suas necessidades. Os 2 simplesmente se lançaram um contra o outro como 2 feras. Para eles, a noite passada não era suficiente, ainda queriam se enredar novamente. Então a cozinha se tornou a próxima arena de luta para essas 2 pessoas. Nos dias seguintes, sempre que tinham vontade, trocavam mensagens de texto, convidando-se para ir à fazenda de gado e fazer algo de errado. Dona Thais era louca pelo senhor Eliseu, sentindo-se livre para fazer o que quisesse. Ela estava sempre pensando no pastor. O senhor Eliseu, desde que conheceu a senhora Thais, também não se importava com trabalho. Ele mentia para a esposa dizendo que ia trocar vacas, mas na verdade ia para a aldeia de Vudai para flertar. O número de Edgar aumentava a cada dia. Dona Thais era tão imprudente que, mesmo quando o senhor Eliseu vinha visitá-la em casa, ela ainda o levava para fazer amor. Era realmente impossível entender o flerte daquela mulher. A luxúria cegava os olhos das pessoas. Começaram a se espalhar boatos de que a senhora Thais era uma paqueradora, frequentemente se esgueirando pelos campos com comerciante de vacas. Na verdade, havia inúmeros boatos sobre ela, pois ela própria tinha reputação de paquerar há muito tempo. Por isso, às vezes, os moradores achavam que isso era normal para ela. Mas os boatos cresciam cada vez mais, e a informação começou a chegar à cunhada do senhor Edgar. Naquela tarde, assim que viu o senhor Edgar carregando um arado para o campo, sabendo que seu marido não voltaria para casa por um longo tempo, a senhora Thais chamou o senhor Eliseu para vir até ela e satisfazer suas necessidades. Ao receber a notícia, o senhor Eliseu dirigiu até lá imediatamente. O assunto não havia sido resolvido há vários dias, e ele estava muito agitado. O carro foi deixado na entrada do beco, e ele entrou secretamente. Naquele momento, a cunhada do senhor Edgar veio visitá-lo, e ao ver o carro familiar, ficou desconfiada. Entrou direto na casa e encontrou a porta fechada, e o som de chiurear vinha daquele cômodo. Estranhamente, a voz do homem não era a do seu irmão. Agora, ela tinha certeza de que os boatos não estavam errados. O negociante de vacas e sua cunhada estavam definitivamente fazendo algo terrível lá dentro. A cunhada ligou rapidamente para o senhor Edgar. Olá, o que houve? O que está acontecendo com a Larissa? Por que você não vai para casa agora mesmo? Ah, aquela Thais está flertando com aquele apalpador de vacas naquele quarto. Vá para casa imediatamente, você ainda tem tempo. Ao ouvir isso, os membros do senhor Edgar ficaram moles. Ele deixou o búfalo lá, não teve tempo de prestar mais atenção e simplesmente dirigiu para casa, ofegante. Uma cena horrível surgiu diante de seus olhos.
sua esposa estava bêbada na cama com o vaqueiro. Ele entrou correndo como um animal selvagem, espancando os dois até a morte. O senhor Eliseu só conseguiu segurar a cabeça e suportar a surra. Vestiu rapidamente as calças e saiu correndo. ASRA. Thaís só conseguiu se ajoelhar e implorar perdão ao marido. Seu rosto mudou rapidamente. Seus gritos de súplica pareciam como se ela estivesse arrependida. Os vizinhos ouviram a discussão ficando cada vez mais alta. Todos correram para ver. O senhor Edgar, por sua natureza gentil, amando a esposa e os filhos, não batia muito nela. Ele só conseguia ficar sentado em silêncio no quarto. Item do lado de fora do quintal, a voz da cunhada ecoou: "Você é uma mulher tão inútil. Você ousa trazer um homem para minha casa? Você dorme com esse e aquele cara", espalhando boatos por toda a vila. Minha família a ignorou e a deixou escapar muitas vezes, porque ninguém a pegou em flagrante ou a viu pessoalmente. Mas hoje, para mim, você está morta. Hoje, você não vai mais morar nesta casa. Todos os xingamentos mais ásperos e intensos foram dirigidos à senhora Thaís pela cunhada. Naquele momento, todos só conseguiam ver sua humilhação, seus gritos e súplicas. Mas, no fundo, se ela se arrependia ou não de seu erro, só ela sabia. Para uma paqueradora como ela, aquelas lágrimas eram apenas lágrimas de crocodilo. O senhor Edgar nunca imaginou que sua esposa pudesse traí-lo de forma tão dolorosa. Embora houvesse muitos rumores ruins sobre sua esposa no passado, ele nunca se importou. Acreditava que sua esposa não era esse tipo de pessoa. No fundo, sabia que não era mais capaz, que não podia servir a esposa, que isso era uma deficiência. Mas não conseguia imaginar que sua esposa buscaria alegria fora de casa, mais ainda, não imaginava que ela ousaria trazer um homem estranho para o próprio quarto deles para fazer algo ruim. O tempo passou, tudo se acalmou. O senhor Edgar não a repreendia mais. Escondia toda a sua dor no coração para se concentrar no trabalho. Os vizinhos não fofocavam mais nem criticavam sua esposa promíscua. Seus irmãos maternos sempre comentavam sobre sua natureza mulherengo. Agora que vocês dois são avós, não deixem que seus casos afetem a honra de toda a família. Em resposta a esses comentários sinceros, a senhora Thaís ainda considerava isso normal. Ela sempre encontrava maneiras de culpar suas circunstâncias, dizendo que, como o senhor Edgar não conseguia se sustentar, ela tinha que sair para suprir suas necessidades. Ela se casou com este tipo de marido, casou-se com aquele tipo de marido. Talvez para ela, o sexo fosse o mais importante, só isso poderia lhe trazer felicidade. O desejo ainda existe, as palavras ainda influenciam o homem estranho. A juventude não passou, é bem possível que ela não consiga mudar a si mesma. E depois, se coisas assim podem acontecer de novo, só Deus sabe. Tomara que tudo pare por aqui, que não haja mais histórias sobre os casos secretos e adultérios da senhora Thaís se repetindo. Então é aqui que a nossa história termina. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse eu? Você acha que o amor seria possível para Carmelo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós na história apaixonante e dramática de Stern, com cada história tendo um toque de realidade. Aguardamos ansiosamente por ver você em novas histórias.